Hoje eu quero falar sobre relacionamentos. Esse texto, esta mensagem, eu tomei de empréstimo do reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Eu readaptei esta mensagem. Quero falar sobre relacionamentos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 até o verso 22, e que fala assim aos nossos corações: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Muitos problemas causados dentro das igrejas é devido ao mau comportamento ou mau relacionamento entre os irmãos. A igreja ela precisa aprender a ser a comunhão. A comunhão, quando fala de comunhão, fala de associação, de participação, de intimidade de uns para com os outros. A igreja é a comunidade dos relacionamentos das pessoas com Deus e das pessoas entre si. Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, na atual Grécia, e na sinagoga de judeus arrazoou, ele discutiu com eles acerca das escrituras. Aí o que ele faz? Ele expõe Cristo ressurreto dentre os mortos. Alguns deles foram persuadidos, e após a visita missionária, a igreja de Tessalônica se tornou modelo para todos os crentes, visto que foram aprovados por Deus, a fim de agradar não a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então esta igreja precisa ser imitada também por nós, para que outras pessoas possam também nos imitar. A igreja de Tessalônica continuava progredindo cada vez mais na vida espiritual. O segredo para a manutenção do progresso é investir nos relacionamentos. Sem relacionamentos, relacionamentos saudáveis, não tem como nós nos mantermos, nós vivermos e principalmente adorar ao nosso Deus. Paulo vê a igreja como uma família e ele a chamava carinhosamente de irmãos. Em 1 e 2 Tessalonicenses, essa palavra é repetida 27 vezes. Então, o propósito do apóstolo Paulo é que todos nós precisamos manter um bom relacionamento dentro e fora da igreja. É preciso haver um bom relacionamento entre pastor e ovelha. O Novo Testamento usa 4 títulos para poder definir um líder espiritual. O pastor alimenta quando faz a ovelha repousar em pastos verdejantes, levando-a para junto das águas de descanso. O pastor protege, livrando-a da boca do leão. O pastor é o guia, condutor espiritual do povo de Deus. Tanto o ancião quanto o presbítero são considerados pessoas que possuem maturidade espiritual. O bispo, além de ser o despenseiro de Deus, é o supervisor espiritual, ou aquele que olha e vigia o seu rebanho. Um líder espiritual é uma pessoa madura espiritualmente, que com autoridade e sabedoria espiritual alimenta, protege e dirige o rebanho que foi a ele entregue para admoestar.
Paulo fala sobre a responsabilidade do líder que trabalha entre os irmãos da igreja, que eles precisam presidir no Senhor e admoestar, censurar, repreender, aconselhar aqueles que precisam a todo momento. 4 responsabilidades dos líderes com o rebanho. Primeira responsabilidade: trabalhar entre o rebanho de noite e de dia para proclamar o Evangelho de Deus, com o dever de advertir a todo homem, ensinar a todo homem em toda sabedoria, a fim de que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo Jesus. A responsabilidade do líder, em segundo lugar, é presidir, dirigir, governar bem o seu rebanho. O líder, em terceiro lugar, precisa admoestar, censurar, repreender, aconselhar, despertar a mente da ovelha. E em quarto lugar, o líder deve advertir, exortar a ovelha. Veja, queridos, que o relacionamento das ovelhas com os pastores, como deve ser. O relacionamento dos pastores com as ovelhas reflete no relacionamento das ovelhas com os pastores. Ou seja, são 2 vias, ida e volta. É por este motivo que Paulo roga, pede com insistência aos irmãos que acatem com apreço os que trabalham e os que presidem entre os irmãos no Senhor e os admoestam, censurando, repreendendo, aconselhando. Esse relacionamento precisa ser com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que os pastores realizam. O trabalho deve ser feito a fim de que todos vivem em paz uns com os outros. Existem 3 responsabilidades das ovelhas para com os líderes. As ovelhas precisam, primeiro, acatar com apreço, olhar com respeito e honra os que trabalham entre os irmãos. As ovelhas devem amar o líder em máxima consideração, com maior respeito, por causa do trabalho que realizam e não por causa da simpatia pessoal, como existem muitas desavenças entre pastores e membros de igreja. Esse amor deve entrar em ação entre pastor e ovelha, viverem em paz uns com os outros. Esse é o dever. A ovelha, além deste amor, deve e precisa viver em paz com os guias, pastores, e ser-lhes submissos, pois velam por suas almas, como quem deve prestar contas a Deus. A responsabilidade das ovelhas é para eliminar os conflitos existentes entre uns e outros. O relacionamento de uns para com os outros é preciso também, é visto também pelo apóstolo Paulo. Existem na igreja 3 grupos de crentes que precisam de uma atenção especial. Primeiro, a exortação, que precisa aconselhar, animar, encorajar de Paulo, é para todos os irmãos que têm a responsabilidade de admoestar, de advertir os insubmissos, os que vivem desordenadamente, aquele que tem desejo exagerado pelo pecado, para que voltem ao caminho que conduz ao céu. Segundo, cada servo de Deus deve sentir-se responsável pelo outro, a fim de exortá-lo, aconselhar, animar, encorajar os irmãos desanimados, com a oração, a leitura bíblica e a frequência aos cultos, apesar de estarmos um tanto afastados. No relacionamento entre irmãos, cada um deve exortar, aconselhar, animar, encorajar os irmãos fracos fisicamente, quando ele estiver enfermo, ir visitá-lo, amparar os fracos moralmente e espiritualmente, levando-o a Cristo, que morreu a seu tempo pelos ímpios, somente para poder nos dar a salvação. É preciso também acolher o que é débil, o que é fraco na fé. Como é tarefa de toda a igreja aconselhar, todos precisam evitar que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre nós e para com todos. Veja, queridos, que quando somos feridos, a primeira reação é de retaliação ou vingança
Paulo condena essa prática em nosso meio. O exercício fala sobre o relacionamento da igreja com Deus. Não é apenas entre pastor e ovelhas, ovelhas e pastor, mas e entre ovelhas, mas principalmente o rebanho precisa ter um bom relacionamento com Deus. A vida comunitária na igreja, em suas diversas atividades, pode levar o crente a negligenciar o seu relacionamento pessoal com Deus. A qualidade de todos os outros relacionamentos depende de um bom relacionamento com Deus. O texto fala de 4 atitudes internas dos crentes no seu relacionamento com Deus. O primeiro a primeira atitude do crente: regozijar. Aqui é uma ordem, regozijai, uma ordem de estar contente e ter sucesso sempre, pois o povo de Deus é um povo alegre, é um povo feliz. Não é por causa das circunstâncias que nós vamos ficar desanimados, angustiados. Orai é outra ordem. Além de ser essa ordem aos nossos corações, deve nascer dentro de cada coração esse desejo de colocar tudo diante de Deus sem cessar. E a terceira atitude do crente para com Deus, dependendo do que acontece em nosso dia a dia, não damos graças em tudo, acidentes, tragédias que acontecem, mortes, perdas, mas a ordem para aprender a dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E a quarta atitude, para manter um bom relacionamento com Deus, o crente não pode apagar o Espírito Santo de Deus. Através dos seus pecados, não pode apagar, através das suas mazelas, dos seus erros que tem cometido neste mundo. Por este motivo é que temos, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e que pode muito bem nos abençoar e perdoar os nossos pecados. E a quinta atitude do relacionamento da igreja com os falsos mestres, o apóstolo Paulo vem falando a respeito disso. É fato que não podemos julgar, mas a igreja, ela precisa ter discernimento espiritual. A igreja ela é atacada pelo diabo, que semeia falsos ensinos por meio de falsos mestres espalhados pelo mundo afora. Como enfrentamos os falsos profetas ou mestres, Paulo nos aconselha a não desprezar as profecias, ou seja, a mensagem de Deus, a própria palavra de Deus. É nosso dever fazer com que, como os de Bereia, que eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então temos que nos dedicar à palavra do Senhor, ou seja, a leitura bíblica é muito importante às nossas vidas. Os crentes precisam julgar todas as coisas, isto é, discernir ou provar aquilo que está sendo dito ou ensinado a mim, com o objetivo de constatar a sua autenticidade ou veracidade. E isso deve ser feito para provar os espíritos que procedem de Deus, para eu saber se ele está falando a verdade ou não. É por isso que eu tenho que comparar com a própria palavra de Deus. Paulo aconselha também que cada um deve reter, apegar-se ao que é bom, aquilo que é genuíno e verdadeiro, a fim de proteger a verdade bíblica ou a sã doutrina. É preciso também abster-se, fugir ou afastar-se de toda forma de mal da conduta, buscando a santificação, abstendo-se da prostituição e das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Esse abster-se, fugir ou afastar deve ser principalmente quando alguém vem ter contigo e não traz esta doutrina de salvação. A ordem é: não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Por isso, para poder concluir, para John Maxwell, uma pessoa precisa de 4 coisas para ser
bem-sucedida. Primeiro, relacionamentos. Segundo, equipe. Terceiro, atitude. E quarto, liderança. Tudo isso envolve pessoas e você faz parte. Para crescer espiritualmente precisamos relacionar-nos bem. Crescemos com as pessoas. Theodore Roosevelt: o ingrediente mais importante da fórmula do sucesso é saber como se dar bem com as pessoas. E pontos para poder discutir, para você discutir: você investe em relacionamento com pessoas? Como você se relaciona com o seu pastor? As pessoas têm dificuldade de se relacionar com você? Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas? Vamos fazer uma oração e pedir a Deus pelos nossos relacionamentos. Pai querido, abençoa os nossos relacionamentos. Que os nossos relacionamentos, ó Pai, sejam íntegros, abençoados, dirigidos por Ti, meu Pai. Mesmo porque, meu Senhor, se não tivermos um bom relacionamento com o Senhor, de nada adianta tentarmos, ó Pai, nos relacionar com pastores, com amigos, com parentes, com membros de igreja, porque será falha. Rogamos a Ti para que o Senhor venha nos acudir, nos abençoar, venha nos transformar, venha mudar o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a depender do Senhor no relacionamento, e que possamos viver debaixo da Tua proteção. É no nome de Cristo que nós oramos e nós te agradecemos. Amém.